no seu bolso, uma para cá. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e consagramos a Ti, Pai, cada dízimo devolvido, cada oferta, Senhor. Nós entendemos, Pai, que tudo que temos vem do Senhor, e nós somos gratos e nós te honramos por isso, Pai querido, Pai amado. Pai, eu quero orar nesse momento por aqueles que não tiveram a oportunidade de devolver o dízimo, de fazer a sua oferta, que o Senhor venha, Pai, a trazer a provisão na vida deles, para que todos possam ser co-participadores, todos possam contribuir na casa do Senhor. Assim nós oramos, abençoando as ofertas e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos abrir a nossa Bíblia em Abacuque, a partir do 2. Abacuque 2, a partir do versículo 1. Amém? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que respostas eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Repitam comigo: no tempo determinado. Mais uma vez: no tempo determinado. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? O profeta Abacuque, nesse tempo, ele agia de forma um pouco diferente dos outros profetas. Os outros profetas tinham uma palavra do Senhor e entregava essa palavra ao povo. Abacuque diferente. Ele tinha uma palavra do povo, ele viu o que estava acontecendo e ele então foi falar com o Senhor. Era uma época terrível, uma época de muita corrupção, uma época de colapso social. Tudo estava indo muito mal naquela época. E Abacuque não compreendia. E ele, naquele momento, ele, com a sua sinceridade, ele foi falar com o Senhor. Ele foi perguntar ao Senhor por que tantas coisas ruins estavam acontecendo naquela época, por que o Senhor permitia que aquilo acontecesse. Então Abacuque rasgou o seu coração para o Senhor. Era um momento de dificuldade em Judá, e era um momento onde a Babilônia, o império da Babilônia estava em ascensão, e Judá estava em grande dificuldade. E essa é uma palavra que nos dá lições preciosas sobre a fé, sobre guardarmos a nossa fé, independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, nós devemos guardar a nossa fé. E a primeira lição que nós temos nesse texto, nessa passagem, é sobre a soberba. Eu coloquei aqui como: a soberba é o maior inimigo da fé. Sabe o que é soberba? Autossuficiência. Essa é a descrição. Se tiver uma palavra para descrever soberba, é isso. Aquele que acredita que pela força do seu braço, aquele que acredita que sozinho ele consegue resolver, aquele que acredita que tem o controle das coisas e não consulta o Senhor, aquele que primeiro vai quebrar a cara para depois se render ao Senhor. Mas ao contrário disso, o
contrário de soberba é humildade. Isaías, humildade, segundo a Bíblia, é aquele que reconhece quem ele é. E reconhece, sobretudo, quem Jesus é. Ele reconhece que ele não é suficiente e que ele necessita do Senhor. Quero confessar algo a vocês. Todos os dias, se algum dia eu não me lembro, é raro, mas eu gosto de amanhecer, de acordar e, em primeiro lugar, me ajoelhar diante do Senhor, todas as manhãs. E a primeira coisa que eu falo ao Senhor é: Pai, eu necessito de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Eu não posso sem o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não quero nem sair dessa casa. Eu não quero nem sair desse quarto. Porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e tudo que eu preciso está no Senhor. Tudo que eu preciso está no Senhor. Eu não posso nada sem Ti, Pai. Eu não consigo entender alguém que é crente e sai de casa sem entregar o seu dia ao Senhor. Olha, gente, às vezes isso acontece porque nós estamos tão no automático do dia a dia. Acordar, já fazer o café, tem que pegar o transporte, eu tenho que pegar o carro, tem que chegar rápido. E a gente faz no automático e a gente esquece. E toda vez que você esquece de pedir ao Senhor, as coisas vão esfriando. E o sinal que você vai dando para o Senhor é que você não precisa mais dele, que você é suficiente. E não tem nada pior do que isso. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia. Eu fiz aqui um quadro que eu queria que ficasse bem claro sobre a soberba e sobre a humildade. Nós somos humildes. O soberbo confia em si mesmo. O humilde confia em Deus. O soberbo vive pelo que controla. O humilde vive pela fé. O soberbo, ele quer resultados imediatos. O humilde espera o tempo determinado por Deus. O soberbo tem a alma que não é reta. Ele é errado, ele não é honesto, ele não é reto. O justo, humilde, a vida é sustentada pela fé. O soberbo usa de força, poder e violência. O justo depende da justiça de Deus. O soberbo se exalta. O justo, humilde, se submete. Entretanto, o soberbo será julgado, mas os humildes e os justos de coração serão preservados em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que toda soberba, toda autossuficiência está caindo por terra agora. Toda autossuficiência está caindo por terra, e um coração humilde é o que nós teremos. Eu quero declarar sobre a sua vida humildade, justiça, porque o Senhor, Ele ama os justos e humildes. É o que eu quero declarar sobre a sua vida. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao
A palavra do Senhor nos confirma tudo. Isso é maravilhoso. A palavra não nos deixa dúvida. Olha o que está escrito em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? Ele não vai te fazer mal. Simplesmente você para de ter acesso a Ele. O soberbo para de ter acesso ao Senhor. Enquanto isso, a continuação do versículo: mas dá graça aos humildes. O Senhor dá graça aos humildes. Sabe o que é graça? É receber aquilo que nós não merecemos. Aquilo que nós não merecemos, o Senhor entrega quando nós temos um coração humilde, que confiamos nele e entregamos tudo a Ele. De outra forma, se você é soberbo, se você está cada vez mais autossuficiente, se você está cada vez mais dono de si, controlador de tudo, o Senhor não vai se meter. O nosso Deus é um Deus elegante. Ele nos dá o livre arbítrio. Se você não quer nada com Ele, Ele não vai se intrometer. Mas tenha certeza de algo: se você buscá-lo, se você entregar tudo o que você tem de coração a Ele, Ele jamais te frustrará. Nós temos um Deus que não nos frustra. Nós temos um Deus que responde a cada uma das nossas expectativas. O problema é que muitas vezes nós estamos apressados, esperando que seja feita no nosso tempo, no nosso momento, rapidamente. Mas tenha certeza de algo: o Senhor não deve nada para ninguém. Ele não nos frustra. Se você quer confiar em alguém que nunca vai te frustrar, entregue tudo nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor e você jamais será frustrado. A palavra diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Essa é a palavra que o Senhor nos diz. E essa é a primeira lição: não sejam soberbos. Nós somos humildes, justos e dependentes do Senhor. Amém? A segunda lição: fé não é negação da realidade, é permanência em Deus. A fé não é você negar uma realidade que você está vendo que existe, mas entretanto você escolhe permanecer em Deus. Vou ler o verso Abacuque a partir do 3, a partir do 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa fé não pode depender de cenários favoráveis. A nossa fé tem que estar no Senhor. Meditando nessa palavra, eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Eu não sei se todos sabem, alguns devem saber, eu era atleta profissional de futebol. E nesse momento eu estava jogando no Lille, da França. Nós tínhamos sido campeão francês um ano antes. E eu estava caminhando para o fim do meu contrato. Faltava 5 meses para o fim do meu contrato. Em um jogo, eu me lesionei. Uma lesão mais grave. E nós estávamos ali conversando sobre renovação de contrato. A gente já estava meio que ajustado às bases salariais. Vamos manter a mesma coisa, está tudo certo, tudo bem, ok. Entretanto,
eu tive essa lesão, uma lesão mais grave. E os exames falaram que eu tinha rompido completamente esse músculo aqui, ó, posterior da coxa. O músculo tinha estourado em 2. E os médicos falaram: olha, os que nós operamos, que voltam mais rápido dessa lesão, por volta de 7 a 8 meses. Era uma lesão não comum no futebol, uma lesão que acontecia às vezes no rugby. E o médico me falou isso, 7 a 8 meses, e eu pensei comigo: acabou. Não tem nada pior para um atleta profissional de terminar o seu contrato machucado. É horrível. Depois tem as desconfianças. E a única opção que eu tinha era operar. Mas eu liguei para uns amigos do Brasil, fisioterapeutas, médicos, e eles falaram: ó, pode operar com esse cara, que ele é muito bom, esse médico francês, e depois você vem ao Brasil que nós vamos fazer o que for possível. E eu me apeguei nisso. O clube já tinha certeza que para mim tinha acabado, não ia ter renovação de contrato, não aconteceria mais. Mas pastor Isaías, eu me apeguei nisso. Na minha fé eu cria que poderia acontecer. Fiz a cirurgia e voltei para o Brasil. Fiz o tratamento no Corinthians. E posso dizer que eu treinava no mínimo 8 horas por dia. Era muito treino, muita entrega. E eu acreditava. E o fisioterapeuta sempre dizendo: ó, tá melhorando. Ainda tem muito pela frente, mas está melhorando. Mas eu acreditava. Eu treinava de dia. Enquanto eu treinava, eu orava e pedia ao Senhor para fazer um milagre na minha vida. Eu pedia para Ele operar um milagre. Eu sabia que seria horrível se eu não conseguisse voltar naquele tempo. E assim foi durante 3 meses e meio. Faltava 5 meses para acabar o campeonato. Com 3 meses e meio, eu voltei para a França. Chegando lá, o treinador, o preparador físico falou comigo assim: mas você já está conseguindo trotar? Aquela corridinha marota, você já está conseguindo trotar? E eu falei assim: eu estou pronto para jogar. Eu estou pronto para jogar. E eles não acreditaram. Como assim? Essa é uma lesão para 7, 8 meses, tem 3 meses e meio. Eu falei: eu estou pronto para jogar. Eles: você se responsabiliza? Perguntaram para mim. Eu falei: eu me responsabilizo. E vai treinar quando? Eu vou treinar hoje. No dia que eu cheguei, eu treinei. E o treinador no final do treino chamou e falou assim: olha, eu não sei o que você fez. O pessoal aqui no clube está querendo saber o que você fez, se você usou alguma coisa ilícita. Ele estava achando que eu tinha me dopado, feito alguma coisa. Porque não tem lógica, é para 8 meses, você já está aqui treinando. Falei: eu não vim para treinar, treinador, eu vim para jogar, eu estou pronto. E o treinador falou assim: se você está pronto, eu vou te levar para o jogo. Eu vou resumir porque senão fica muito extenso. Para honra e glória do Senhor, eu voltei a jogar. Primeiro jogo joguei um pouco, no segundo um pouco mais, no terceiro eu já era titular novamente. Fiz vários gols e jogadas importantes que fizeram o time subir mais ainda na tabela. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. O que para eles era impossível, eu sabia que para o meu Deus não era. Eu sabia que para o meu Deus era possível. E o Senhor faz isso. Ele usa as coisas dele, as coisas sábias, as coisas de Deus para confundir as sábias da terra. Ninguém acreditava. E quer saber o que aconteceu? Faltando ainda 2 jogos, me chamaram. E aquele contrato que eu estava para renovar, da mesma maneira, mesmo salário, já tinha vários outros clubes atrás de mim. Então eu estava numa posição de força. Meus empresários, certamente, agiram bem e falaram:
Não, dessa forma não dá mais. Tem muitos clubes aqui agora interessados nele. No fim das contas, eles aumentaram o meu salário, aumentaram o tempo que eu tinha de contrato e ainda de bônus me deram um prêmio assinatura, me deram algo muito a mais do que eles teriam que dar antes. Já era para estar dando glória a Deus. Já era para estar dando aleluia, porque para a honra e glória do Senhor, uma lesão de 8 meses, em 3 meses e meio eu voltei, confundi a todos, e para a honra e glória do Senhor, Ele me honrou com mais do que eu queria, com mais do que eu esperava, Ele me deu mais. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que confia nele, aquele que é humilde de coração, entrega tudo que tem nas mãos do Senhor, Ele nunca vai te frustrar. Você pede algo, você tem planos, mas o que Ele tem para a sua vida é melhor, maior. Os planos dele é sempre maior do que os nossos. Toda vez que eu lembro dessa palavra, eu revivo isso. Eu me emociono. Porque eu sei o que eu passei. E eu sei da incredulidade. Por isso, nos momentos de dificuldade, se ninguém tiver fé com você, tenha fé sozinho. Tenha fé no Deus que te colocou aqui. No Deus que te deu tudo até hoje. No Deus que já te deu tantos livramentos que você nem sabe. Livramentos que Ele te deu hoje que você não sabe, mas Ele te guardou. Por isso, no momento que tudo estiver difícil, que houver as tribulações, as dúvidas, lembre-se, Ele não nos frustra. Os planos dEle não se frustram nas nossas vidas. Os nossos planos podem não acontecer, porque os dEle, que são melhores e maiores do que os nossos, acontecerão na nossa vida, não em nome de Jesus. Não se frustrarão os sonhos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te impedir. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Glória a Deus. Em 2 Coríntios a palavra diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu quero falar para vocês de uma forma bem simples o que é fé. É acreditar sem duvidar naquilo que você quer, naquilo que você espera, mas no Senhor. Acreditar com convicção, como se já fosse. Em Marcos 11:24 diz que tudo aquilo que pedires ao Senhor, crendo que já é, assim será na sua vida. Assim será na sua vida. Então comece a pedir hoje com mais fé. Comece a pedir com a certeza, com a garantia do que você está pedindo já é. Já sinta-se como já fosse. Essa é a fé que nós devemos ter. Então essa é a segunda lição. Fé não é negar a realidade, mas é permanecer em Deus. E uma terceira lição. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Muitas vezes nós estamos esperando que o Senhor fale no momento que nós queremos.
E um pouco de silêncio já é o suficiente para sua ansiedade tomar o lugar e você tomar o controle de Deus novamente. Sejam pacientes em esperar no Senhor. A palavra diz que vai se cumprir no tempo determinado. Não é no nosso tempo, da maneira que nós queremos, pastor Rogério. Esse é o principal erro do ser humano, acreditar que vai ser segundo ele quer e não confiar no Senhor para esperar. Olha essa passagem, Abacuque 2, a partir do 1, novamente. Porei o meu posto de sentinela, colocar-me-ei sobre a torre de vigia, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere no Senhor, porque certamente virá e não tardará. Deus não disse: se não vier, desista. Deus disse: se tardar, espere. Essa é a palavra: se tardar, espere. Não tome a frente nas coisas de Deus. Seja submisso, seja aquele que confia, seja humilde, seja justo. Não seja soberbo. Que toda soberba caia por terra do nosso coração. Toda soberba caia por terra, toda autossuficiência. Que nós possamos entregar a nossa vida, tudo que é nosso, a Ele. E esperar como quem já tem. Espere como quem já tem. Sabe aquela casa que você clamou, que você pediu? Espere, mas espere como se já fosse sua. Sabe aquele trabalho que você está orando e clamando por ele? Você espere por ele, mas espere como se a vaga já fosse sua. Sabe aquele filho que vocês estão buscando em casal? Sabe aquele filho, aquela filha? Espere por ele, mas como se o neném já estivesse aqui, como você já estivesse com ele nos braços. Assim nós devemos ser, esperar nas coisas, mas como se já fosse nosso, como se nós já tivéssemos alcançado, porque assim será para os humildes de coração, aqueles que creem no Senhor. Anotem isso. Antes de Deus mudar o cenário, Ele muda você. Antes de Deus mudar o cenário, Ele muda você. O seu coração é o que precisa mudar primeiro, para que a dependência dEle tome conta. E que seja sobre isso, sobre humildade, esperar nele, confiando. A palavra do Senhor diz em Salmos 27, 14. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque ela fala e ela complementa, e ela vai e afirma novamente, e todas as dúvidas caem por terra. A palavra diz em Salmos 27, 14: espere no Senhor, seja forte e fortaleça-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Lamentações 3:26. Bom é aguardar a salvação do Senhor
E isso em silêncio. Mas lembre-se, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando na sua vida. Não é porque Ele não está te dando a sua resposta imediata que Ele não está trabalhando. Confie no Senhor de todo o teu coração e jamais será frustrado. Os planos do Senhor não se frustram em nossas vidas, jamais. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Essa palavra hoje, ela é um chamado à humildade de coração. Essa palavra hoje é um chamado a confiar mais no Senhor. Essa palavra é um chamado para colocar em primeiro lugar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, e não se apoiar na sua força. É um chamado para você que às vezes, pelo automático da vida, não tem mais entregado a sua vida, o seu dia nas mãos do Senhor, tem negligenciado isso. É uma oportunidade de se render ao Senhor novamente. O Senhor está dando a oportunidade hoje de nós nos rendermos a Ele novamente, porque Ele está de braços abertos nos esperando. O Senhor tem alegria quando nós voltamos para a casa dEle, quando nós voltamos para o centro da vontade dEle. Essa noite eu quero, de coração, convidar você que escutou essa palavra e pensou: Pai, eu quero estar mais dependente do Senhor. Eu quero estar totalmente dependente do Senhor. Você que escutou essa palavra e sente no coração, queimou no coração, que você pode ser essa pessoa que você quer, você tem a decisão hoje de se tornar mais dependente do Senhor. Levante a sua mão. Quem quer se tornar mais dependente do Senhor essa noite? Quem quer entregar tudo nas mãos dEle e confiar que Ele fará? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês que levantaram as suas mãos, vem aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Não deixe de vir. Estou te vendo. Gente, é uma oportunidade de receber uma oração do Senhor, se render a Ele. E diante do altar, quando você vem, quando você se entrega, você está dizendo: Pai, me desculpe por onde eu andei, me desculpe tudo o que eu fiz, mas essa noite eu volto para o Teu altar. Essa noite, Pai, eu volto para a dependência do Senhor. Essa noite eu abro mão do meu controle, eu abro mão da soberba, para estar na sua casa, para estar na sua dependência, Senhor. Meu Deus, eu me rendo.
Jesus. Eu sinto no meu coração, tem mais para Jesus. Você que está no seu lugar e está com vergonha, não deixe que esse momento, medo, atrapalhe o que Deus tem para a sua vida. Você está com o coração queimando, mas não se levanta por orgulho ou pela soberba. Esse é o momento. Coragem, glória a Deus. Vem entregar tudo que você tem ao Senhor. Vem entregar o controle nas mãos dEle. Eu quero convidar você que nunca fez uma confissão de fé, nunca falou publicamente que aceita Jesus como seu Salvador. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade de entregar tudo nas mãos dEle e de confiar nele tudo que você tem. Entregar a sua vida. Totalmente rendidos a Ti, Jesus. É isso que nós ansiamos nessa noite, Pai. Estarmos completamente rendidos aos Teus pés. Hoje nós estamos aqui, Pai, enviando uma mensagem ao céu. Senhor, nós nos rendemos meus queridos, a Ti. Vocês que estão em casa, Senhor, nesta noite os Teus filhos estão aqui, uma palavra que fala com dizendo a todos Ti nós, que se submetem à Tua vontade, Pai. Pai, nós compreendemos que o Seu tempo não é o nosso tempo. Pai, nós compreendemos nessa noite que o Teu deve estar em modo primeiro lugar na nossa vida, que é o Senhor Jesus, a confiança nele. E nós passamos pela correria do dia a dia a estar à frente de tudo, a controlar tudo. E depois que as coisas não dão certo, aí sim vamos buscar ao Senhor. Mas eu quero dizer para você essa noite, entregue o controle nas mãos dEle. Você que escutou essa palavra e quer se render, quer voltar ao Senhor, escreve aí embaixo nos comentários: eu volto. E você que nunca aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador e quer nesse momento se tornar alguém dependente dEle, deixar toda a soberba e autossuficiência de lado e dizer para Deus: Pai, a partir de hoje, você em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, eu confio em Ti a minha vida. Você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, escreve agora: eu aceito. E para a honra e glória do Senhor, a sua vida se torna outra. Há um antes e um depois de viver com Jesus. Muito obrigado, nós somos gratos, oraremos por vocês aqui também. Deus abençoe você e a sua casa. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Que necessitam de Ti. Eu peço que todos vocês que estão aqui agora coloquem a mão assim no coração. Nós iremos fazer uma oração. Eu peço que toda a igreja faça junto comigo essa oração. Nós vamos reconhecer que Ele é todo poderoso. E nós vamos reconhecer agora que sem Ele nós nada somos. Repitam comigo: Senhor Jesus, eu Te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e risca o meu nome do livro da morte e me dá direito, Senhor, a passar uma eternidade contigo no céu. Glória a Deus. A igreja que crê nessa verdade, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Eu sou uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. Antes de vocês voltarem para o lugar de vocês, bem rapidinho,
Os nossos staffs estão aqui entregando. Nós queremos anotar o nome de vocês que vieram aqui. Você que nunca deu o seu nome, não volta para o seu lugar, porque nós queremos poder orar junto com vocês, amém? Se você nunca deu o seu nome, não deixe de dar. É muito importante para nós ter como entrar em contato com você, em nome de Jesus. Olha, tudo que a gente faz aqui é para honra e glória do Senhor, amém? Pastor Túlio, eu vi. Você vai falar isso? Vou. Então pode falar. É para honra e glória do Senhor. E cada vez que as pessoas se rendem aqui ao altar, que as pessoas voltam para Jesus, há uma festa no céu. Há uma grande festa no céu. Porque nós estamos então voltando à nossa origem, que é Ele. E tem uma notícia maravilhosa ali. Pessoas na live, pessoas que estão assistindo, várias pessoas se renderam a Jesus. Glória a Deus, Aplauda aplauda. o Senhor por isso, para a honra e glória dele. Glória a Deus. É motivo de muita alegria.